Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Há pessoas que se especializam numa área e se desincumbem dela com muita competência. Há também aquelas outras que, por serem múltiplas, se dedicam concomitantemente a essa e a outra atividade, em nada semelhante à primeira, mas que em ambas demonstram a mesma capacidade, desenvoltura e aptidão. Esse é o caso do entrevistado do ponto de vista de hoje, um médico pediatra que, antes mesmo de se formar, sentiu a vontade de conhecer países, de conhecer pessoas, de falar novos idiomas, de desbravar horizontes diferentes, de se tornar um desbravador de lugares e de culturas. Foi assim que fez novos amigos fora do seu habitat natural, conhecendo pessoas em mais de 50 países, tendo se tornado, por isso mesmo, um cidadão do mundo. Com satisfação, entrevisto hoje o médico Tarcísio Gurgel de Souza, ou como dizem os estrangeiros, Tars de Souza, que vai nos falar sobre as suas experiências na arte e na vocação de ser um viajante. Meu amigo, professor Tarcísio Gurgel de Souza, eu quero inicialmente agradecer a você por você ter aceitado o convite de participar dessa nossa entrevista muito interessante, que eu tenho certeza o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir, porque a gente vai sair do lugar padrão, do lugar comum. Nós não vamos falar sobre a sua profissão originária, mas sim sobre a sua paixão, que é a paixão pela viagem. Você que é um desbravador de novos horizontes. Eu quero agradecer a sua presença aqui. E eu queria começar a perguntar, Tarcísio, a sua paixão pelas viagens, ela antecedeu a sua paixão pela medicina? Inicialmente eu quero agradecer o gentil convite e cumprimentar todos aqui no estúdio, e como também os telespectadores, e dizer que sim, a paixão por viajar é uma coisa que nasceu mesmo no próprio sangue. Quando adolescente, pedi ao meu pai para estudar inglês, que era um desafio, era uma ousadia na época, venho de uma família humilde, mas meu pai me colocou na primeira escola de inglês aqui no Rio Grande do Norte, que foi no Esquibel, ali na hoje chamada Balaustrada, Getúlio Vargas. E de lá eu desenvolvi a habilidade de aprender inglês, que era também uma maneira de desbravar o mundo. E para lá e depois tive outras experiências, e o mais importante foi como intercambista, um dos pioneiros no Rio Grande do Norte. Você fez medicina, tenho certeza, por vocação. Você podia ter feito outra coisa, podia ter feito até diplomacia. Você é um diplomata na essência. Mas você, como médico, você também presidiu a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte. Eu acho que, mais ou menos, salvo engano, foi isso, é verdade? Sim, foi uma das partes interessantes desse trabalho profissional, porque na época nós tínhamos acesso à televisão universitária e nós, na época, criamos, com a equipe da diretoria, o programa Sua Majestade a Criança. Era nas quartas-feiras, 30 minutos. Era uma entrevista com assuntos diversos na pediatria. Às vezes eu entrevistava, às vezes o jornalista, meu querido amigo Ismael Mendes. Nós fizemos 120 programas na época. Que beleza, que beleza. Vamos voltar então para o nosso tema, de fato, que vai orientar toda a nossa entrevista. O que é que significou o American Field Service? Você falou há pouco, exatamente, pediu a seu pai para aprender inglês, para estudar inglês, e a partir daí você começou a se aventurar no mundo. E eu sei que o American Field Service teve uma participação especial. O que é que significou para você? Para mim foi a maior experiência da minha vida, que ainda hoje eu sempre usufruí pelo sonho de viajar, e como até o presente momento usufruo. Vivi com uma família americana nos anos 65, 66, durante 12 meses, e a minha família americana é uma família muito dinâmica, era católica, era controlista, e me fez abrir o mundo para viajar. Eles viajavam bastante, e lá eu estudei todo o período escolar no último ano do high school americano.
Era uma cidade a 20 minutos de Chicago, West Chicago, e eu tenho grandes e inesquecíveis emoções quando falo nesse assunto, porque até hoje esse vínculo ainda é muito preservado. Você, depois, obviamente, depois do American Field Service, você voltou aos Estados Unidos várias vezes. Exato. E sempre voltando ao West Chicago. Sempre. Para mim, hoje, o maior interesse de conhecer não é mais o país em si, mas de estar em contato com aqueles que me deram atenção, que me deram carinho, dos quais a minha família americana era uma família muito unida, eram 7 filhos, quer dizer, uma família diferente de qualquer padrão americano de família. E hoje, quando eu viajo, realmente eu tenho a alegria de estar com os meus sobrinhos americanos. Eles fazem uma competição enorme para estar mais tempo na casa de um e outro. Aquilo aí é muito prazeroso. Hoje em dia, as luzes de Nova York não me encantam mais, como na época quando eu fui 17 anos, né? Entrei no avião mais moderno do mundo, um garoto pobre, humilde, de uma família humilde. Mas eu estava lá desafiando. Cheguei em Nova York, passei 3 dias em Nova York, aquelas luzes todas encantadoras. Hoje essa luz não me encanta mais. Eu gosto de lugares mais simples, mais humildes. Lugares até que não estão nem no mapa, em qualquer lugar do mundo. Naquela época que seu pai permitiu que você estudasse inglês e você começou a viajar, os demais familiares apoiaram aquela sua vontade de conhecer o mundo? Não, minha mãe quase que morre, porque ela estava no auge da Woodstock, né? Foi logo depois do Woodstock, maconha, cocaína e o LSD também. Então isso aqui criou um problema de conflito. Mas o meu pai que realmente decidiu, se esse é o seu sonho, você quer viajar, você vai, me deu todo o apoio. Imagina as adversidades, né, para viajar, passar um ano num país diferente. A temperatura, eu peguei 20 graus abaixo de zero. Meu pai tinha que esquentar o carro americano para poder entrar no carro para ir para a escola. E todas aquelas dificuldades que a gente tem como enfrentando a diversidade até do clima, né? Mas foi um momento extremamente pleno. Terminamos também com essa viagem em Washington, onde nós fomos recebidos por Lyndon Johnson, na época o presidente dos Estados Unidos. Tenho esse convite que eu guardo com muita honra, né? Porque foi um momento pleno. Nós tivemos uma recepção na Embaixada do Brasil, na casa do embaixador. Fizemos uma bagunça, era uma feijoada, e todo mundo dançou carnaval. E foi o Vasco Leitão da Cunha Lima na época. Que beleza. São histórias importantes, né? Que estão gravadas na sua memória. Sim. E, com certeza, você, ao se lembrar delas, você deve reviver tudo aquilo que aconteceu. Demais. Muito. Hoje, a sua família, hoje, século XXI, ela apoia esse seu dever. Você continua viajando sempre. Sim. Anualmente você viaja, continua lhe dando essa força para você viajar? Sim, com certeza. Eu fui casado e tenho 2 filhos, né? Os meus filhos já são adultos, gostam também bastante de viajar, falam inglês, estão encaminhados para o mundo. Temos uma relação muito grande de respeito, tanto com minha ex-esposa, a Lourdinha, quanto com meus filhos. E eles sempre me dão um incentivo, principalmente no que diz respeito à organização. A viagem para mim é um sonho planejado que eu curto muito antes de viajar. Então eu só viajo quando eu sei para onde eu vou, que eu vou ver, para não chegar assim desconhecendo o tema. A viagem para mim, o momento de viajar também é muito prazeroso, né? Às vezes eu viajo, eu gosto muito de viajar só porque eu tenho o meu caminho, vou para onde eu quero. E às vezes brasileiros, eles têm mania, nós temos mania de ir para compra, para shopping. Esse para mim é a última programação de viagem, é ir para um shopping. E, de repente essas coisas deixam conflitos. Hoje eu tenho mais confiança em viajar em grupo. Mas por conta da idade e risco de problema de saúde, é difícil de administrar. Mas sempre gostei de viajar só e é muito prazeroso. E minha família também sempre me apoiou e torce. E na fase da volta também eu gosto muito de organizar. E tenho no meu acervo pessoal todas as minhas viagens catalogadas, fotografadas, no caso, com os álbuns. Lá em casa não cabe mais nada, não cabe mais. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O novo projeto RN Foco da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte acertou em cheio com o tema A Segurança Pública do Rio Grande do Norte, apresentado pelo secretário de Segurança-Geral Eliezer Girão Monteiro Filho. Parabéns à Fé Comércio pela iniciativa. A cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, brilhou e vai continuar brilhando até o fim do período da Copa do Mundo em Natal. Ela fez um belíssimo gol de placa com seu kit especial Samanaú, Cachaça do Brasil, e a novíssima Cachaça Cibaú. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. Voltamos aqui à entrevista com o Dr. Tarcísio Gugel de Souza, médico, escritor e viajante. Tarcísio, quantos países você já conheceu? Olha, eu fui fazer uma contagem recentemente, tenho 50 países. De quantas línguas você fala? Primeiro, eu acho que o inglês para mim foi fundamental. Eu acho que é a língua que eu falo melhor, tenho fluência. A minha família americana teve uma força muito grande nisso, porque meu pai é americano, do programa de intercâmbio, ele era muito exigente, ele corrigia muito. O primeiro mês eu sofri bastante, mas depois acabava sonhando em inglês, que era uma coisa interessantíssima. Falo espanhol também porque eu tive convivência com 2 países, no qual a Argentina e Chile. Na época que eu terminei a faculdade, eu fiz um curso no Chile, da assistência materna infantil, que na época era o modelo para o mundo. Eu passei 3 meses em Santiago, no hospital Roberto Del Rio, e depois fui para uma comunidade indígena, em Temuco. E lá tive a oportunidade de conhecer o Chile todo, que no final de semana eu caía fora, ia para Vinha del Mar, Valparaíso, estava no auge da discoteca, no auge do Bee Gees, então foi uma experiência muito rica. Tinha um colega também da Ilha de Páscoa que me proporcionou um final de semana na Ilha de Páscoa, que é uma coisa fascinante, fica no Pacífico e fica próximo a Santiago, umas 2 horas de voo. Foi uma experiência rica. E na Argentina eu passei também 3 meses e no curso de planejamento de ações de controle das doenças respiratórias em crianças. Foi pela OPAS, ambos os cursos, e foi uma experiência muito rica. Conheci muitos colegas da Argentina e também no Chile, além de conhecer o país praticamente vastamente. Mas você também fala francês. Francês, eu estudei francês, mas não posso dizer que tenho a dicção, a fluência, porque eu nunca vivi em país que fale francês. Mas para o gasto eu gosto de usar. Para mim não é tão importante quanto o inglês. Eu vou a qualquer lugar do mundo sem nenhum medo de ficar perdido, porque o inglês é o idioma internacional. América, Europa ou Brasil? Eu adoro meu país, tenho muito orgulho dele. O único problema maior do Brasil é a violência. Isso me deixa muito triste. E nós somos vítimas da violência. Violência urbana, violência do interior, agora a área rural também, como a gente viu agora em Ceará Mirim, crescendo uma violência que não existia. Isso tudo me deixa muito constrangido. Mas com certeza é o país mais bonito do mundo. Não tem lugar mais lindo que o Brasil. Eu tenho muito orgulho dele. Agora, o país que eu gosto de viajar é o Marrocos. Marrocos. Eu já fui 2 vezes, adoro, estou querendo voltar novamente. É um país estranho. Você está diante do Atlântico, do Mediterrâneo, você está aqui num lugar a 40 graus, se você subir o Atlas, você vai para a cancha de esqui. Marrakech é um lugar fantástico, deslumbrante. Eu me visto de árabe, boto chinelo árabe, gorro árabe, e deslizo com a população calada, desde que eu não fale,
porque passo por eles, porque o turista é muito assediado no Marrocos. E dos países tradicionais europeus, qual é o que mais lhe chama a atenção? Eu gosto muito de Portugal. Portugal tem um grande amigo, o Vital, foi contemporâneo meu na época de faculdade. O sonho dele era morar em Portugal e ser dentista em Portugal. Foi dos bem-sucedidos dentistas. E para mim é o meu anfitrião. Porta de entrada em Portugal, eu não posso passar por lá sem ter Vital. Porque a partir daí foi ele que me provocou ir para o Marrocos. Ele está assim, para viajar para o Marrocos tem que ter amadurecimento. Eu acho que você já está quase no ponto de ir. Aí eu já fui 2 vezes, quero ir de novo, porque é fantástico. Perfeito. Vamos dar uma mudadazinha aqui. O que é que o projeto Hope significou para você? O Hope foi uma continuidade do American Field. Como estudante de medicina, eu me mantinha dando aula de inglês a pessoas da sociedade. Eram as elegantes que iam viajar para a Europa e eu era o professor na época da moda de inglês para essas pessoas. E com isso eu ganhava o meu dinheiro e servia ainda para dar umas viagens de férias. E o inglês, para mim, me deu essa porta de entrada. Às vezes eu enriquecia os trabalhos da equipe, como estudante de medicina, colocando inglês. Então, no grupo que eu estava, quando era inglês, a nota da gente era um pouco melhor, que os professores também gostavam disso. E na época que o Hope chegou, foi o último ano de medicina. Eu fui contemplado em estudar o meu último ano de medicina em um hospital americano, que me deu o direito de ter mais certificados do que os meus colegas. Porque eu comecei a traduzir, eu fiquei designado para estar no navio praticamente todo o ano. Eu comecei a traduzir as palestras dos professores e pedi o meu certificado de tradutor, de participante e terminei como organizador. Então essa parte organizacional de eventos, de cursos e de viagens, eu gosto muito. Eu acho que essa experiência no Hope foi que me enriqueceu. Naquela época era projetor de slides. Eu tive na época do projetor de slides. Depois veio também a transparência. No Hope existia-se o projetor e a transparência, né? E já quando eu fui para o Japão, levei disquete, estava totalmente fora. O aparelho japonês não tinha disquete, mas eu era o mais moderno, que eu trazia um disquete. Os outros colegas de outros países que ainda não tinham disquete usavam transparências. E as transparências estavam coladas na hora de apresentar. Foi uma adaptação fantástica. Esse curso no Japão também gostaria de destacar. Passei 3 meses, entrei no processo seletivo, fui representando o Brasil como convidado do governo japonês. Conheci muito bem o Japão, Tóquio, Osaka, Kyoto, Nagasaki, Kumamoto, Fukuoka. Nós ficamos em Fukuoka, mas cada semana nós deslocávamos para lugares diferentes. Eram 6 médicos do mundo. Só que o país que tinha uma condição melhor de saúde era o nosso. Muito bem. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br.
neste ano de 2014, a Unicred Natal já está comemorando a sua maioridade. São 21 anos de conquistas compartilhadas com os seus cooperados. Ela é a cooperativa de crédito maior e mais sólida do Rio Grande do Norte. E é uma das 10 maiores do Sistema Nacional Unicred, com 90% dos seus cooperados satisfeitos. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o Dr. Tarcísio Gugel de Souza. Tarcísio, todas as suas viagens, elas são registradas. Você tem um catálogo permanente delas, com fotos, com vídeos e com escritos. Desde quando você começou a fazer isso? E são quantos no total? Eu acho que eu tenho muitos defeitos, mas a parte de organização eu acho que é uma boa qualidade. A minha filha disse que sofre muito porque tem o pai que é toque de organização e tem a mãe que é toque de limpeza, de higiene. Então, essa parte de guardar, de arquivar, desde os Estados Unidos, né? Eu guardava caixa de fósforo, tinha moda de fósforos, propaganda de lugares, de restaurantes, de bares, eu guardava tudo. Folha de árvore, no outono, as folhas lindas, eu guardava. Emplastifiquei essas folhas, estão com as cores lindas, depois desse tempo todo, né? Então, eu sempre guardava todo esse acervo, fotográfico, postais. Na época era postais. Eu ganhei a minha primeira máquina fotográfica no Natal dos Estados Unidos, quando lá estava, em 65. E daquela maquininha despertou a visão de observar o mundo, né? Fiz curso de fotografia também. E daí todos esses registros eu tenho, agora muito mais organizados, né? Porque eu sou da época dos slides. As minhas viagens inicialmente, a partir dos Estados Unidos, eram slides. Eu tive que preservar esses slides, porque deu muito trabalho, eles com o tempo eles desbotam, só que os meus slides estão ainda tão íntegros quanto da época quando eles foram tirados. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Eu escrevi 2 livros, né? O primeiro foi Batendo Asas, Onde e Como. Quer dizer, o nome do livro diz Batendo Asas, quer dizer, viajando, voando, onde e como. Eu já fui mochileiro, já fui palestrante na época da Sociedade de Pediatria, eu pertencia ao Saúde Escolar, ao comitê, e a gente viajava pelo Brasil todo em conferências e palestras saúde escolar. Isso me levou também, na época da gestão de Garibaldi como prefeito, a coordenar aqui em Natal o programa Saúde Escolar. Foi quando houve a municipalização da merenda escolar aqui no Rio Grande do Norte, em Natal principalmente. E daí as coisas fluíram, né? Eu tive a intenção de escrever, porque já tinha tudo escrito pessoalmente, né? As minhas viagens têm os postais, tem os folders, tem o que vai encontrando no caminho eu vou guardando. Tanto é que do Japão eu trouxe 3 malas de papel. Você é, na verdade, um grande arquivador de lembranças. Eu creio que sim. Agora me surgiu uma ideia também, um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu comecei a recortar de jornais tudo que saía sobre a família Gugel, né? Dados positivos ou negativos. E hoje, por surpresa, você nem sabe, eu tenho 10 pastas catalogadas da família Gugel. E agora eu estou querendo organizar essas pastas pelo nome do indivíduo e onde está dentro dessas 10 pastas de 100 páginas. Sem dúvida vai ser um novo livro. Não, não vai ser um livro, eu não pretendo fazer um livro. Eu quero fazer uma feijoada e juntar esse pessoal. Qual foi o ano que você publicou o Batendo Asas? Foi no ano do meu aniversário, quando eu fiz 60 anos. Foi uma noite linda no Versailles, recepções, onde eu projetei as minhas viagens pelo mundo, com músicas do país. E foi um evento muito, para mim, muito prazeroso, né? Eu fiz questão de que aquela minha viagem fosse o registro de todas, que foi o próprio livro Batendo Asas. Tive a alegria de ter a presença da minha irmã americana, que veio conferir, veio como testemunha do depoimento que deu também, gravado, eu tenho gravado isso. E fiz uma homenagem a todas as pessoas que foram importantes na minha vida como viajeiro. Agentes de viagem, na época, Vera China, o próprio Peri Lamartine e vários outros personagens. O Jean Posat, por um imprevisto meu, eu entrei nos Estados Unidos com visto vencido. Eu pensava que o visto era eterno. Quando cheguei, meu visto estava vencido em Miami. Tive que jurar perante uma Bíblia, 10 minutos, fiquei em pé. E essa gentil policial em Miami me deu 15 dias. Aí eu diversifiquei a viagem, Jean Posat, meu amigo, canadense, que morava aqui em Natal, era médico da filha dele,
Então, Tarcísio, vai para o Canadá, vai para Quebec, onde minha família está, você vai ser muito bem recebido. Apenas para dizer que nas universidades da BR você pode também ser um pouco criativo. Hoje jamais eu entraria nos Estados Unidos com o visto vencido. Voltaria no mesmo avião, com certeza. Sem dúvida. Mas você, depois do Batendo Asas, você também editou o Janela Aberta para o Mundo, que foi, salvo engano, já mais recente, 2011. Pela cronologia, deveria ter sido a primeira Janela Aberta, que é um relato da minha experiência como intercambista, especificamente o ano que eu vi nos Estados Unidos. Foi muito rico tudo. E nas 2 edições eu contei com o apoio de um grande amigo, o jornalista Walter Medeiros, que se dedicou dia e noite organizando tudo isso, mais do que eu tinha como organizado. E produzi esse livro, ele é bilíngue. Nós estivemos em Chicago, agora há 2 anos passados, para as celebrações de 45 anos do High School. Meu irmão americano, com o qual eu tenho uma relação excelente, se articulou, eu fui o orador da turma nesse evento, em um hotel em Chicago, e lá eu tive a presença, a alegria de ter uma colega daqui Natal que estava comigo, foi Domicina Monteiro, que presenteou a minha vida na família americana, com os meus irmãos americanos, meus sobrinhos americanos, alguns já com netos, e nesse evento, foi em Chicago, eu tive a alegria de rever aproximadamente 70 colegas do high school da época, de 65 e 66, onde todos eles receberam esse livro, sendo ele bilíngue, eu tinha muita tranquilidade que eles iriam ler. E na volta em Nova York, eu tive a alegria de ser recebido pelo presidente do American Field, que nos recebeu muito gentilmente, eu e a minha colega Domicina, e ele ficou encantado também com a história de gravar, fazer um livro sobre a história de vida nos Estados Unidos, que foi uma experiência riquíssima, e aqui repito, com muita ênfase, foi a melhor experiência da minha vida. Que beleza. Tarcísio, eu tenho aqui mais outras perguntas, só que tem um problema. O diretor fica o tempo todo olhando para mim, dizendo que o tempo está acabando. Está exaurido o nosso tempo, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta. Quais os planos que você tem para novas viagens a partir deste ano de 2014? Começaria um pouquinho. Eu sou aposentado como pediatra e como perito de INSS, mas eu nunca trabalhei tanto como aposentado. Tem pessoas que quando se aposentam acham ótimo, ficam em casa. Para mim foi o contrário. Eu estou trabalhando bastante, eu trabalho como pediatra numa UPA aqui em Natal, trabalho também como pediatra em um hospital em Ceará-Mirim, tenho também um consultório lá onde eu faço minha atividade privada. Sou muito feliz pelo trabalho que faço, acho que estou sendo útil na sociedade. Mas quando eu quero fechar a barraca para viajar, não tem diretor nenhum que segure. Então estou programando sair agora no próximo mês para fazer uma viagem até um recuerdo, né? Porque eu quero conhecer alguns outros lugares, mas incluindo Aruba, Curaçao e Bonaire, aquelas ilhas. Também tem as ilhas do Pacífico e o Canal do Panamá, que eu estive lá em Panama City há uns 3 anos atrás e fiquei encantado com aquele canal. E agora vai ter esse navio que vai sair pelo canal. É um planejamento meu. Tarcísio, quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. O nosso telespectador, com certeza, está maravilhado com tudo que você falou. Quero lhe parabenizar, porque além de um excelente profissional da área de medicina, você é um grande historiador, um grande arquivador de lembranças e um viajante que vai legar para o futuro, para as pessoas, toda essa sua experiência através desses livros que você já escreveu, outros que irá escrever, e ainda por cima também em coisas multimídias, quem sabe documentários, cinema e tudo mais. Quero lhe parabenizar por isso e dizer a você que sempre que a gente se encontrar, nós vamos nos lembrar dessa entrevista que foi maravilhosa. E a você, meu caro telespectador, lembrar que durante a nossa entrevista, nós aqui bebemos água mineral cristalina, que momentos especiais como esse, Tarcísio, nós que passamos aqui, exigem sempre cristalina com gás. A você, meu amigo, a você, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado por sua audiência. E até o próximo Ponto de Vista, onde traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.